Quando você tem muito imprevisto todo dia... É o incêndio. É o caos, é o incêndio. Agenda não é um milagre. Agenda é um meio de te ajudar a fazer isso funcionar. E aí, empresário, quanto tempo você desperdiça fazendo as coisas que não são nem importantes e nem urgentes no seu dia a dia? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. A rotina também ajuda a gente a aprender a dizer não. É importante dizer não. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes da vida de qualquer pessoa, que é o tempo. Hoje o Rogério vai nos trazer dicas super importantes de como ele organiza a agenda dele, organiza a vida dele e consegue ser mais eficiente na rotina dele. E com isso a gente espera trazer mais eficiência para sua vida também. Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou a Roberta Antler, a líder do marketing do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Muito bom. Rô, o CEO tem tanta responsabilidade dentro e fora da empresa, né? Claro. Como é que dá conta de tudo isso? É legal você falar, né, dentro e fora da empresa. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, o que eu faço fora da empresa é problema meu. Eu não concordo com isso, né? O que você faz... É a mesma pessoa, né? É a dentro mesma e fora pessoa. da O que você faz fora ou dentro da empresa é tudo responsabilidade sua. Já pensou, você se machuca, Roberta? Você é uma peça super importante aqui. Eu não tenho nenhum colaborador na empresa que não seja importante. E nem mais e nem menos do que eu. Cada um dentro do seu rol de responsabilidade é extremamente importante para a empresa. Se eu tiver alguém que não faz diferença, então ela não deveria estar aqui. Então, exatamente. Já começa com essa... Pega esse xalão aí. Então, assim, com tanta responsabilidade, como a gente faz? Bom, primeiro que tem que assumir todas as responsabilidades que tem. Eu desejei isso pra minha vida, sou muito feliz com essa sensação de ter um monte de responsabilidade. Tem uma coisa especial que todo CEO tem que ter. Ele tem que ser organizado e tem que ter programação de rotina. A rotina liberta. Quem já ouviu essa frase de coach aí, comenta aqui. A rotina liberta. Nada é mais verdade do que isso. A rotina liberta. A rotina deixa a gente livre para cumprir a rotina. E aí, quando você cumpre a rotina, você cria uma habilidade de fazer várias coisas, uma de cada vez, até fazer tudo o que você precisa fazer ao longo do dia. É simples, não é fácil. Eu falo muito essa frase, né? É simples. Não tô dizendo, nem desmerecendo o trabalho de outros CEOs, mas se vocês avaliarem, vocês vão concordar comigo, né? CEO, dono de empresa, vocês têm um monte de coisa para fazer. São coisas simples que você domina, mas você tem que fazer e dá trabalho fazer essas coisas. Se você se organizar e seguir uma rotina, vai ficar um pouco mais fácil. E você vai conseguir ter aquela sensação, ufa, terminei o dia, fiz o que tinha que ser feito. E consegue fazer mais coisas. Exatamente. Porque organizar uma rotina te possibilita saber tudo o que tu tem pra fazer e tu pode incluir outras coisas. E fazer uma coisa, né, que CEO, dono de empresa e tal, ama fazer, né? Eu não gosto de ficar colocando cargo acima de tudo, porque eu tenho um orgulho de ser CEO da minha empresa, Roberto. Você sabe disso, né? De todas eu elas. Eu amo isso. Eu amo de verdade. Eu me perdi um pouco no que eu ia colocar aqui como... você fica... Quando você se organiza, tem rotina e tal, você tem uma coisa que CEO ama fazer, que dono de empresa ama fazer, e eu acho que a maioria das pessoas que acabam fundando uma empresa tem isso em mente, né? Agora sou eu que mando. O que significa mandar pra mim? Eu tomo decisões. E quando você tá organizado, você tem a oportunidade de tomar decisões. E sabe o que é melhor de tudo? Você tem a oportunidade de tomar decisões corretas. Você tem a oportunidade de tomar um maior número de decisões acertadas. Então, a organização é tudo. A rotina ela é fundamental, né? E a rotina, como tu falou, ela salva, ela liberta e ela organiza. Na verdade, tu organiza uma rotina. Minha mãe fala uma frase assim, o que não tem remédio tá remediado. Bom, a rotina é tipo o remédio, já tá remediado. A rotina você vai ter que seguir. Então, dentro daquilo, você já começa, pelo menos aquilo, você vai fazer, vai seguir, vai funcionar. E isso vai manter a tua empresa funcionando, com ou sem você. Com ou sem você. E é como usar um uniforme que tu não precisa pensar muito. Nossa, não precisa pensar. Meu camisetinha preta, você acorda de manhã, não tem nem que pensar nisso, é uma rotina. E se tu tem a tua rotina, a tua agenda pronta, tu não tem que ficar muito, meu Deus, o que eu vou fazer, por onde eu começo? E começa pelo começo da tua agenda. E é legal. Olha, tem um vizinho lá no prédio. E aí, outro dia a gente tava conversando e falei, mas como que vocês vão pra praia? Eu sempre vejo vocês batendo flauta na praia e tal. A gente vai pegar na praia um baita trânsito. Faz pouco tempo que eles estão morando em Floripa e tal. Aí a gente contou a rotina, né? Que a gente deixa tudo arrumado no dia anterior e tal. Eu pego a malinha, ponho no porta-mala do carro, deixo tudo pronto. Bom, quem acompanha aqui os stories sabe que, eu faço programação até pra passear. E então eu deixo tudo pronto. Aí eu levanto 7h30 da manhã
Levanto não, 7h30 da manhã, a gente tá dentro do elevador descendo, entramos no carro. Quando a gente chega na praia, chegou poucas pessoas ainda. Os caras estão trabalhando. Eu sei a rotina de geral. Tu sabe que o gap de 10 minutos dentro da ilha faz toda a diferença. Então eu chego quando as pessoas não chegaram ainda e costumo sair antes das pessoas chegarem, né? Então quando é meio-dia, que ainda tem gente chegando na praia, eu já tô indo embora, já curti a praia o dia todo. E aí é uma rotina, é um processo, é uma organização que eu não sei se você ia me fazer essa pergunta aí, mas vale pra vida pessoal também. Na verdade eu quero saber justamente qual é o teu passo a passo, porque, claro, hoje o Rogério tem a Malu, que organiza a vida do Santa Malu, beijo Malu, que organiza a vida do Rogério, e a Malu, ela organiza em São Paulo e em Floripa, né? Então ela é onipresente aqui pra gente. Exatamente, coisas pessoais e profissionais. Tipo, eu vou no médico porque a minha esposa mandou uma mensagem pra Malu e falou, faz tempo que o Rogério não vai no médico, dá seus pulos aí. Aí a Malu marca e me dá bronca e cuida mesmo. O objetivo da Malu é fazer minha agenda isso é uma coisa que depois eu quero que tu conte pra gente, porque a parte de uma secretária executiva é vital pra organização de uma agenda de um CEO, porque a ideia é que tu não esteja preocupado em organizar a tua agenda. Sim. Mas eu quero Rogério, deixa eu te cortar. Uma pessoa organizada. Eu sou organizado, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu vou pedir pra produção também. Um dia vamos falar sobre como é ter uma secretária? Eu queria enaltecer as secretárias e os secretários e os assistentes do Brasil. Porque quem pensa que secretária só cuida de agenda, tá muito enganado. Meu, eu nem chamo a Malu de secretária, é minha assistente, é meu apoio, ela me ajuda com atividades do dia a dia que eu só tenho 2 braços e 2 orelhas, eu não posso falar em 2 telefones ao mesmo tempo e nem falar ao telefone, digitar e fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Meu, a Malu é um anjo, é o trabalho dela e a gente é um baita time. E ela faz diversas coisas dentro da função, que não é só organizar a agenda. Ela me ajuda a fazer as coisas acontecerem. Isso é importantíssimo na vida de um CEO, na vida de diretores, gestores, líderes em geral. Ter pessoas em volta de você que te ajudam a fazer a vida acontecer faz parte da organização que a gente vai dar continuidade aqui agora. Então é importantíssimo. Então eu aprendi isso com a Luaninha, acho que desde 2014, 15, que eu já tenho... Não, mais pra frente. Não sou bom de data, Roberto, mas faz tempo. Começou com a Luaninha, depois... Mas antes da Malu, antes da Lu, tu fazia a tua própria organização. Fazia a minha própria organização. E tu sempre foi muito eficiente na tua própria organização, até que ela acabou virando uma coisa muito maior, porque tu também evoluiu na tua carreira, exatamente. Eram muitas coisas pra te lidar durante o teu dia. Como é que tu fazia esse passo a passo, assim, de organizar? Como é que tu acha que é interessante? Até a gente tem empresários que estão começando nesse processo de se organizar. Talvez eles ainda não tenham uma Malu, uma secretária com eles para organizar. Como é que tu daria? Que dica que tu daria para eles fazerem essa organização? 2 pontos. Não comecem por conseguir uma Malu para vocês. O que é ter uma Malu? É automatizar e pôr inteligência nas coisas que você precisa para o seu dia funcionar. Só que se você não fizer funcionar bem funcionado, se você não fizer o seu dia funcionar bem antes de ter uma assistente, quando você trouxer assistente, ela só vai ajudar você a continuar com o seu dia bagunçado. Exatamente. Então, a primeira coisa, é igual o sistema de processo. Primeiro você define um bom processo, depois você automatiza. Senão você automatiza um processo ruim. Aí o que você consegue fazer? Muitas coisas ruins ao mesmo tempo. E tu tem que respeitar esse processo, né? Exatamente. Acho que é isso que o Rogério tá querendo dizer, que é importante que tu perceba a necessidade, a importância de se organizar e respeitar essa organização, né? Exatamente. Perfeito. Primeira coisa é que vem de casa. Esse processo na minha cabeça vem de casa. Para mim, as coisas têm que ter uma lógica. Até a ordem que a gente faz a reunião tem uma lógica, vocês sabem disso. Então, a primeira coisa que eu sempre tive, independente, desde quando eu carregava pasta, eu falo isso com maior orgulho, eu fui o melhor carregador de pastas que o Detran já viu. Então, eu já tinha rotina desde essa época. Então, no domingo, depois do almoço, de tarde, final de tarde, eu já pensava como que ia ser minha semana. Que horas que eu ia acordar na segunda-feira. Tu visualizava. Eu já visualizava isso, eu já entendia quais eram os processos, quais eram as áreas. Eu já determinava aonde eu ia fazer o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, onde que eu ia almoçar. Aí, depois do almoço, o que eu ia fazer, onde que eu ia pegar. Então, eu ia definindo isso. E no domingo eu deixava tudo pronto. Eu já colocava minha malinha no carro, eu levava
a minha marmitinha para comer no meio do dia. Tudo isso eu deixava ajustado e já colocava tudo no carro e tal. Quando eu acordava de manhã, eu só descia. Nem a chave do carro eu não descia, eu deixava a chave do carro dentro do carro, pra vocês terem uma ideia do nível. E eu fazia muito esforço para seguir essa rotina exatamente do jeito que eu ajeitava ela. Principalmente porque eu conseguia ser muito produtivo quando eu fazia isso. Que por incrível que pareça, sobrava tempo. Você desenha um negócio, sobra tempo. Aí você faz melhor ainda, sobra tempo. Com isso, sabe o que eu aprendi, gente? Olha que legal. Eu não nasci CEO, né? E eu tive uma jornada. E uma das coisas que me fez subir na jornada foi aprender coisas novas e estar à disposição para fazer coisas novas, diferentes e de formas diferentes. Quando eu fui criando esses processos, eu tô voltando atrás para vocês entenderem que é nas pequenas coisas que a gente ganha as grandes coisas. E é muito no comportamento. Muito no comportamento. Então eu fazia tudo isso. Roberto, o que eu aprendi a fazer sobrar tempo? Sobrava tempo. Antes eu passava o dia. Depois eu aprendi que passar o dia não adiantava, porque tinha um certo momento do dia que não importasse o que eu fizesse, só ia voltar no outro dia. E se eu fosse neste dia de manhã e fizesse certo, na hora do almoço ia estar pronto. Então, o meu esforço não era fazer as coisas o dia todo, era fazer tudo o que era possível dentro do horário que ao meio-dia eu estivesse liberado. Sabe o que eu aprendi com isso? Dormir no carro a tarde toda. Mentira. Mentira, jamais fiz isso. Jamais. Sabe o que eu fazia? Enquanto os meus amigos estavam dormindo no carro a tarde toda, os meus amigos, os conhecidos, os colegas, junto, enfim. Dormia no carro, ficava esperando sair documento até o final da tarde. Sabe o que eu fazia? Produção. Eu pegava o meu carro e ia visitar os clientes e eu fui aprender a arte de me relacionar com os clientes. Eu já fui aprender a fazer network, conhecer gente, aprender coisa nova. E aí eu criei uma segunda etapa do meu dia. Então de manhã eu visitava, de tarde eu visitava cliente. Eu tinha um conhecimento técnico e eu aprendi um conhecimento comportamental. A gente já falou aqui de hard skill e soft skill. Eu fui aprender soft skill. Me relacionando com os clientes, eu aprendi uma outra oportunidade. Como eu tinha conhecimento técnico e eu visitava os clientes, eu tinha a oportunidade de aumentar o processo de vendas. E aí eu criei uma segunda rotina, melhorei essa rotina. Então as pessoas estavam acostumadas. Sabe o que acontecia? Quando alguém me via que eu chegava no cliente e falava: meu, sabia que você estava chegando, estava esperando você. E por que ele estava me esperando? Porque eu tinha uma rotina. Eu chegava no mesmo horário, fazia o mesmo percurso e tal. E aí eu chegava, o que a pessoa fazia? Me dava oportunidade. Ele sabia a hora que eu ia chegar, eu chegava no mesmo horário e tal. Ele me esperava. Eu tinha uma habilidade, um conhecimento técnico que eu dividia com ele. Então ele sabia que eu conhecia. E aí eu ganhava mais oportunidades. Eu levava novos documentos, novos processos para o escritório que talvez não iriam se eu não tivesse essa habilidade. Então, entende a organização e aonde vai surgindo? E aí, por conta disso, eu acabei virando gestor comercial. Aí eu aprendi habilidade de liderança. Aí eu fui diretor, sócio. Sim, até virar CEO, até virar empresário. Sempre foi um sonho. Eu sabia que ia ser. Eu me organizei pra acontecer. E dei tempo pro tempo. Legal isso que tu falou, porque, na verdade, olha que interessante o que tu disse. Com a tua rotina e acostumando as pessoas com a tua rotina, tu também deu a oportunidade para as outras pessoas criarem suas próprias rotinas. Não, e aproveitarem o teu conhecimento. Aproveitar o conhecimento. Porque imagina uma situação hipotética, né? Se tu não sabe o horário que a pessoa vem pra falar contigo, talvez tu não consiga, talvez tu até queira falar com ela, mas tu não esteja no momento. Teria ligado pra outra pessoa, teria ligado pra outro fornecedor pra perguntar, mas ele sabendo que eu já ia chegar... Ele já se organizava pra, não, eu sei que o Rogério vai passar aqui às 4 da tarde, então às 4 da tarde eu vou ter esse gap pra atender ele. Então, essas oportunidades. Aí, traduzindo pro dia a dia de um dono de empresa, cara, você vai conseguir se organizar. Não é que vai te sobrar tempo. E eu espero que sobre mesmo, para você ter tempo de sair um pouco mais cedo, buscar seu filho na escola, curtir uma noite com a sua família, jantando sossegadamente. É isso que eu trabalho por isso no EAG. E tu consegue botar na tua agenda que até às 5 horas da tarde eu tenho reuniões, eu tenho coisas e depois... Mas rotina é produtivo, Roberto. Exatamente. Organização faz a gente ter maior produção. Porque se você se organiza, logo você organiza seu time. Se você organiza seu time, você dá oportunidade para o seu time também ter rotinas. As rotinas vão permitindo que a gente seja mais produtivo. Porque você faz a mesma
mesma coisa várias vezes, você vai aprendendo formas melhores de fazer aquilo. E você vai colocando produtividade, melhorando, aprimorando. Então, organizar, o simples fato de você organizar a sua agenda, entender como que suas semanas funcionam. Mesmo que a semana 1 tenha um padrão, a semana 2 tenha outro, cada semana vai ter um padrão. Só de você fazer desta forma, você já vai melhorar o teu processo. Você vai fazer cada vez melhor o que você tem que fazer no dia a dia. Me lembra, quanto tempo demorava a reunião de radar quando a gente implementou? Quando a gente implementou, logo no EAG, início, no EAG. É que ela começou curta, né? E depois ela chegou diferente. Ela chegou diferente. Aí, nesse processo, qual a pior duração de uma reunião de radar? Já tivemos reuniões de radar de 3 horas. 4 horas. 4 horas, exatamente. Qual foi o tempo que a gente fez ontem? A última foi maravilhosa, né? Foi 1h20. Se eu falar pra você que a gente vai chegar em 50 minutos e vamos tratar todos os assuntos, você acredita nisso? Eu acredito. Você acredita piamente? Acredito. Porque você já viu a rotina funcionando, implementando e tal. Tem que ter paciência, tem que treinar, é uma habilidade. Habilidades são treináveis. E tem que treinar as pessoas também. Treinar as pessoas, entender o que é importante, o que não é importante. A rotina também ajuda a gente a aprender a dizer não. É importante dizer não. É verdade. É muito importante saber por que dizer não. Não dá pra gente fazer tudo. Então a gente não se frustra. Quando a gente tá organizado, a gente tem uma rotina, a gente sabe o que tem que ser feito, o que realmente gera valor. Se a gente entender o que gera valor, a gente abre mão de fazer coisas que não geram valor. E aí a gente dá não. Quando a gente dá não pra coisa certa, exatamente. A gente consegue dar sim pra coisa certa também. Exatamente. E aí a coisa certa do sim, ela é mais produtiva. Você aproveita melhor o seu tempo. Né? E aí você vai fazer melhor as coisas. E aí, comandante, quer ganhar mais tempo, usar o seu tempo de maneira eficiente e fazer o seu dia render mais de verdade? Eu quero apresentar para você o Programa EAG. O Programa EAG é um método completo que vai te ensinar o passo a passo de como você vai organizar a sua empresa, engajar o seu time, implementar uma cultura de resultados e ter uma liderança forte. Assim, você vai poder ter mais tempo para sua família, sem perder suas noites de sono com os incêndios que você tem que apagar na sua empresa no dia a dia. Olha só, já são mais de 7 mil empresários que investiram na metodologia e estão colhendo resultados com o nosso processo. Então eu vou convidar você a se inscrever aqui no link que está na descrição desse canal e vem falar com o meu time para conhecer mais sobre o Programa EAG. É isso aí, comandante. EAG tem que fazer. Rô, tu falou em visualizar a agenda, né? Eu acho importante que tu falou de colocar metas de tempo também, né? Sim. Isso é legal porque normalmente a gente tende a colocar uma meta de tempo maior numa determinada ação e a gente normalmente faz ela em menos tempo. Sim. Né? Então tu acha que tu vai fazer um determinado trabalho em 1 hora e às vezes em 40 minutos tu resolveu. E aí, o inverso também pode acontecer, né? Às vezes você se dá 1 hora, né? e você faz em 1h20. É por isso que é importante ser realista nessa hora. Que quando tu tá planejando, se tu for muito sincero contigo, muito realista, conhecendo as tuas habilidades, tu consegue chegar muito mas próximo. eu não posso garantir exatamente que uma reunião vai acontecer em 1 hora, então. Mas você vai se esforçar. Então você dá o prazo que você acha que é ideal e trabalha para melhorar. Exatamente. O problema, eu não sei se o problema é do brasileiro, do ser humano e tal, é que tem pessoas, eu acho que num geral, querem acertar de primeira, querem ser perfeccionistas. Não, é porque você tem que durar 1 hora e tal, e aí não vai dar, então eu ponho 1h30, e aí não sei se dá, e aí no fim não faz, porque trabalha com a hipótese de que não vai conseguir. Vou te falar que é um jeito que eu particularmente acho errado de pensar. Tem que trabalhar com a hipótese de que vai conseguir. E se eu não conseguir, na próxima eu faço melhor. Vai ajustando. E aí eu faço melhor ainda. Ou eu vou aprender que realmente nós precisamos de 1h30, porque 1 hora não é suficiente. Eu me lembro de você explicando para mim como que é um processo criativo, né? Existe um processo criativo. Você não tem que ficar aqui, rezando para cair uma ideia. Tem um processo que você faz. E você aprende esse processo. E você evolui nesse processo. Para organizar uma agenda, é porque eu não queria focar aqui que é só agenda. Não é uma questão de fazer uma agenda. Agenda não é um milagre. Tem várias coisas que você tem que fazer em volta disso para se organizar. Meio, né, Agenda é um meio, perfeito. Agenda é um meio de te ajudar a fazer isso funcionar. Mas se você não fizer o que está em volta funcionar, você pode fazer quantas agendas você quiser, porque você não vai seguir a agenda e ela não vai ter sentido para você. Inclusive, eu aprendi uma coisa recentemente e esse conhecimento eu quero compartilhar aqui no podcast.
Existem 1000 planners, né? Existem 1000 quantos formas, modelos, né? Exatamente. E quanta gente ensinando o planner, né? Exatamente. E é muito importante, aí que o autoconhecimento é muito importante, que a gente se conheça. Porque às vezes uma folha de papel em branco é mais efetiva do que um planner todo rabuscado, todo cheio de detalhes, porque depende muito de como a tua cabeça funciona, como a tua cabeça se organiza, né? Mas, Rô, eu queria te fazer O que você está dizendo é, você precisa de um planner ideal. Exatamente. Se o teu planner ideal é uma folha de papel, você vai anotar, vai criar a sua rotina e vai fazer, planner? Pronto, Perfeito. Esse é o melhor planner para você. Exatamente. Agora, se você é um cara mais tecnológico e gosta... Pô, faz um planner tecnológico. E aí você vai seguir. Isso é importante. Tem 1 milhão de softwares disponíveis no mercado hoje, né? Mas eu queria entender uma coisa contigo, ó. Tu falou em visualizar uma agenda. A gente tá falando em agenda porque é o meio, né? Colocar uma meta de tempo, que é importante. Tu acha interessante que as pessoas tentem organizar, começar direto, assim, organizando um ano inteiro? Ah, mas eu não tenho dúvida. Se eu acho, não. Eu tenho certeza absoluta. Se a gente souber o que a gente vai fazer no ano... Roberto, a gente não combinou aqui que a gente vai ter as ações e o ano inteiro e tal. Ah, mas aí planejar para um ano... Aquela mesma velha história, né? Que eu dá até preguiça de ouvir. Porque aí, se eu planejar um ano, vai acontecer um monte de coisa diferente e tal. Então, não planeje, deixa um monte de coisa diferente acontecer e seja atropelado por isso. Ou, falei certo? Seja atropelado? Seja atropelado por isso. E não faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é que tem que ter planejamento. Planeja o ano inteiro e vai revisionando. Mês a mês, semana a semana. A gente faz por semana, não faz? A gente faz. Então, a gente faz toda semana, a gente tá revisando o nosso plano do ano. Legal? Aí, todo mês, a gente tá revisando o plano do ano. Ah, olha só, a gente se preparou tudo, porque... Eu postei isso aqui no começo, né? Esse ano é bissexto, ele tem 56 semanas, não vou lembrar tudo, 366 dias. Aí a gente tem eleições municipais, a gente tem Olimpíada, a gente tem 4 feriados só que serão emendados. Olha quanta informação. A internet é um advento maravilhoso, não é, produção? Olha quanta oportunidade de se preparar aqui. Aí você acha que a gente não vai fazer uma campanha pensando em Olimpíada? Você acha que a gente não vai fazer alguma coisa pensando que tem eleição? Você acha que a gente já não vai se preparar porque o carnaval esse ano é no dia 13? A gente não vai se preparar? Então, olha quanta informação. A gente já sabe quando é os feriados, a gente já sabe tudo. Dá pra se preparar pro ano e se prepara pro ano inteiro. Você vai se preparar pras férias, você vai se preparar de como você vai coordenar a sua equipe. A gente já preparou as férias do ano inteiro de todo mundo da equipe. A gente já sabe o dia que não vai ter tal pessoa. Exatamente. Pra gente se preparar. Acabei de falar no começo, nós temos membros que são inestimáveis na equipe. Mas a gente também não pode ficar com a equipe furada. Então, a gente se ajusta. Então, a gente já sabe exatamente em fevereiro quem vai estar de férias. Isso é planejar o ano. Se você souber o teu ano inteiro, você vai ter muito mais facilidade de acertar o que você está planejando do que se você não planejar nada com a hipótese de que, não dá para planejar o ano todo porque vai acontecer um monte de imprevisto. Aliás, se você tiver planejado, na minha opinião... Você vai lidar muito melhor com o imprevisto do que sem plano. E uma coisa que tu falou agora que eu amei o que tu disse é... A ideia da agenda, pelo menos pelo que eu entendi, né? A ideia da agenda não é tu definir tudo. Mas tem muita coisa que tu já consegue prever, já consegue organizar. Vou dar uma dica prática aqui. Eu não marco compromissos para mais do que 2 semanas para frente. Esta é a metodologia que eu uso. Eu só tenho 2 semanas de compromisso. Quando eu leio minha agenda, eu sempre estou sabendo 2 semanas pra frente e eu vou ajustando. Agora, tem compromisso, por exemplo, eu faço aula de inglês. O meu compromisso de aula de inglês é sagrado. Ele está lá. Né? Eu tenho reuniões de segunda-feira que a gente não abre mão. É sagrado, faz parte do nosso processo. É um valor nosso. Já tá no ano todo. É verdade. A gente tem o processo de Kumbuka, já tá no ano todo. Essas coisas que são rotina já estão na minha agenda. O horário da academia, dias que eu já sei que eu vou viajar, que eu vou estar em São Paulo, os dias de evento do ano inteiro. A gente já tem também. Já tá lá definido, sagrado. Você vê, a gente também evolui, né, Roberta? Nem sempre foi assim, mas a gente vem evoluindo. Então, dar um passo é melhor do que dar nenhum. Toda caminhada, toda corrida de 10 quilômetros, ela vai começar com o primeiro passo. Então, dê os primeiros passos e vai evoluindo. Então, a gente já tem um monte de coisa. Ah, eu não tenho tudo. Tudo bem, mas se você tiver 50%, você já resolveu os 50% dos seus problemas. Estoicismo, os outros 50% você vai resolvendo ao longo. Tudo bem. Trabalha com o que tu tem.
Exatamente. E depois tu vai aprendendo a trabalhar até tu ter. Até você conseguir fazer o plano todo perfeito, porque você não vai conseguir fazer isso só com uma dica que eu vou te dar. A dica pode te ajudar aqui. 30%, 20% pode ser essas dicas que eu tô dando aqui. Mas o que vai te ajudar, o resto para você atingir 100% é a tua execução sobre o que você tá aprendendo. Né? Precisa ter ação. E Rô, tu falou muito da tua agenda e da tua rotina de trabalho, mas eu também percebo que, como tu disse no início do episódio, não tem como separar o Rogério Valentim CEO e o Rogério Valentim da parte pai, marido, enfim, né, filho. Como é que, no caso, como é que tu faz tu inclui os teus compromissos particulares nessa tua agenda também? Sim, tem os horários. Eu faço questão de jantar com a família. Mas eu duvido que ele janta com a família todo sagrado dia. Eu também duvido, porque tem dias que eu tenho coisa diferente pra fazer e tá tudo certo. Mas os dias que eu posso, a maioria deles, eu faço questão do maior número possível. Aí quando eu tô viajando, não tem jeito. Mas tá na agenda também. Mas tá na agenda e a tua também. Família tem e a minha família tem agenda. acesso e sabe como funciona e tal. Eu sou um cara muito família. Eu compartilho muito com eles. Às vezes eles vêm pra cá e a gente almoça juntos. Esse é um imprevisto gostoso, né? Então isso acontece. Os finais de semana, pra mim, são sagrados. Eu não abro mão de nenhum final de semana pra trabalhar? Claro que já aconteceu. Claro que eu já tive um problema que eu tive que tratar no sábado. Claro que nós já fizemos slides de domingo, Robertinha. Verdade. Mas não é uma rotina isso. Isso aconteceu e a gente fez. Em geral, finais de semana pra mim é curtir família. Em geral, a parte da noite, né, da tarde pra noite, é poder estar com a família, né? Não pode ser uma rotina todo dia, ficar trabalhando até tarde e tal. Eventualmente, sim, quando a gente tá começando um novo negócio, quando a gente tem uma empresa mais jovem, colocar essa empresa dentro dos trilhos na rotina, dá um pouco mais de trabalho, você exige mais força. É igual tirar o carro do 0 até os 50 quilômetros, ele vai exigir mais força, mas depois ele vai embalando, vai ajustando e você vai manter uma velocidade de cruzeiro. Na empresa funciona do mesmo jeito, criar uma rotina de agenda funciona do mesmo jeito. Quando eu cheguei no EAG que eu comecei, até ajustar a minha rotina, minhas agendas e tal, me atropelava direto. Mas eu não desisti, eu fui ajustando. Agora tá tudo organizado. Eu acho que o que a gente tira desse episódio é o não desista, comandante, da sua agenda. Não desista da vontade de se organizar. Né? Exatamente. Mas, Rô, tu falou uma palavra aí que é uma palavra-chave, que é o imprevisto. Imprevisto. Eu quero saber como é que tu lida com imprevistos. Aí depois a gente pode até falar como deveria ser, né? A lida dos imprevistos. Vamos lá. Existem momentos e momentos, né? Existem os momentos da empresa que tá tudo bem, tá tudo funcionando e tal, quantidade de imprevistos. 0, nada. Quase nada, No momento que você tá crescendo a empresa, aplicando um planejamento novo, indo para uma nova estratégia, fazendo um monte de mudança, imprevistos acontecem. Qual a vantagem de quem se organiza, se prepara, tem uma rotina e tem um processo de agenda? Eu não gosto de ficar falando agenda, porque eu não queria que as pessoas ficassem focadas. É só fazer uma agenda e tá tudo bem. Não, precisa de compromisso e ação. Não, e não fazer agenda é um meio. Na agenda, aquele tem quadradinho. Um processo de organização, de como você faz as coisas, de como você produz, do que você escreve. O CEO faz várias coisas. Tem que assinar, tem que produzir, tem que solicitar as coisas para a pessoa de forma clara. É um tomador de decisão tem uma gestora, né, que né? pede o que você quer exatamente do produto, podcast, como que isso... Aí a gente tem que sentar, parar, pensar. A responsabilidade do comunicador, na comunicação, a responsabilidade de fazer o outro entender é sempre de quem está emitindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente comunica muitas coisas. A gente é responsável por fazer a estratégia acontecer. Então, a gente tem que se comunicar bem. Tudo isso faz parte do processo de se organizar. Então, você tem que distribuir todas essas rotinas. E aí, quando rola um imprevisto... Primeira coisa, né? Quando você está programado, eu vou ter que falar da agenda de novo. Mas eu tenho na minha agenda alguns espaços que eu procuro não marcar nada. Pra que serve esse espaço, Robertinha? É um acordo que tu já tem com a Malu, com a tua secretária. Eu tenho isso com a Malu. Mas quando eu não tinha Malu, eu fazia isso sozinho também. É que hoje a Malu controla melhor e tal. Faz trocas, faz concessões. E faz tu seguir o processo. E faz eu seguir o processo. Inclusive é a meta dela. Me fala, pra que serve um espaço em branco? Um espaço em branco, normalmente eu uso pra pensar em alguma coisa, pra me organizar, pra me reorganizar às vezes durante o dia. E pra acontecer um imprevisto. E pra acontecer Tem imprevistos
em imprevistos. A gente tá fazendo aqui um processo, deu um negócio... previsto, né? Pois é. Aí deu e tal. Putz, é uma super urgência. A gente vai ter que mudar a agenda. Primeiro, eu tenho um espaço em branco. Se eu tinha uma reunião com alguém aqui, eu posso remanejar essa pessoa para esse espaço que eu tenho vazio, para não deixar de fazer, e eu resolvo o imprevisto na hora. E se esse imprevisto vai determinar um tempo meu, mas não precisa ser necessariamente agora, eu pego esse espaço em branco para tratar um imprevisto. Uhum. Agora, se a gente tá num volume de imprevistos, aí tem alguma coisa errada que a gente precisa corrigir. Mas, em geral, eu tenho espaço para imprevistos. Uhum. Na verdade, isso é o que a gente chama aqui no EAG de caos. Né? Que é Quando você tem muito imprevisto todo dia... É o incêndio. É o caos, Exatamente. É o incêndio. Isso é o caos. É o caos. Aí você tem que tratar vários problemas, tudo depende de você pra... E aí, por que E aí, realmente, não vai dar tempo, dono de empresa tem muito imprevisto, Roberto? Porque tá tudo centralizado nele, porque tudo depende dele pra acontecer. Porque ele não tá organizado. Tudo ele que tem que olhar pra decidir e tal. Então, não tem organização, não tem rotina, não sabe exatamente como delegar. Aí, tudo depende dele, ele vai ter imprevisto. Na verdade, a rotina dele é uma rotina de imprevisto, porque ele não sabe o que quem vai pedir todo dia, toda hora e tal. Se ele tivesse isso mais organizado, de uma forma programada, se ele tivesse delegado, se tivesse o time certo, ele não tem imprevisto o tempo todo, porque ele tem time cuidando das coisas no dia a dia para não dar imprevisto. Exatamente. Um cliente que reclama, tal, tem o time que atende. É um negócio que deu errado e tal, eu tenho o time que atende. É uma máquina que para de funcionar, eu tenho tudo organizado para fazer. Quanto mais organizado você tiver, o que menos vai depender. É só o que realmente tem que chegar em ti. A maioria das coisas rotina. Rolou um imprevisto, porque vai ter um negócio diferente. Isso acontecer de vez em nunca, tá tudo certo, faz parte do jogo. Lógico. Então, legal, Rô, uma dica legal que tu deu é preveja um tempo para imprevistos. Preveja porque pode acontecer. Vão acontecer. Na verdade, eles vão, a gente sabe que eles acontecem. Mas aí ele não é tão traumático. Não aconteceu comigo hoje. Porque tu consegue jogar nas agendas. Né? Não aconteceu hoje. A gente veio fazer a gravação aqui, mas exatamente. Antes de gravar, a gente tinha um acordo para fazer uns criativos que a gente está produzindo. Tô me esforçando para melhorar os meus dotes de teleimagem. Como é que o nome diz? Influencer. Agora eu tô virando blogueiro e eu ainda não tenho toda a habilidade que precisa ter. Tô me esforçando, tô estudando, tô tentando ter uma produção maravilhosa que me ajuda aqui. Mas às vezes eu não dou conta. Então eu tive um imprevisto. Eu cheguei com 15 minutos de atraso aqui. E a gente está trabalhando neste momento para corrigir essa falha. Mas aí para te ver, né? A gente prevê um tempo X de gravação, porque a gente sabe. Tirou as palavras da minha boca. A gente sabe que a gente pode errar, pode ter que gravar de novo e tal. Então a gente costuma deixar uma margem que a gente chama uma gordurinha de tempo. Para se houver algum imprevisto, a gente pode tratar dentro dessa margem. E o fato é, nós não vamos estourar a nossa agenda, porque a gente tem uma programação de agenda e normalmente a gente cumpre essa agenda. Exatamente. Aí, ó. Tá aí a agenda, organização na prática aqui. Né? Rô, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Malu? Vamos falar da Rete? Vamos falar da Carol? Da Carol. Eu quero que tu me traga. Da Larinha. Na tua percepção, qual é o papel de uma secretária executiva? Por que elas são tão importantes? Aí, pensando em ti, né, na vida de um CEO, né? A gente tá falando em montar uma agenda de CEO, mas esse episódio transcendeu. Ele foi muito além de CEO, né? Ele foi pra... Esse episódio serve pra todo mundo. Porque, só pra uma coisa importante, esse papel de secretária executiva, dentro das empresas, ele é um papel oficial, mas ele pode ser ocupado por várias pessoas, às vezes na tua vida pessoal, alguém que te ajuda, alguém que te auxilia, né? Não necessariamente vai ser uma secretária com formação executiva, que tem um super salário, que sempre trabalhou em multinacional e tal. Você pode fazer isso de várias formas e adaptar para aquilo que você precisa aí na sua empresa. Na tua realidade, né? Para a tua realidade. Mas, caramba, Roberto, tanta coisa que eu não sei nem o que dizer, assim, sobre a importância disso. Então vamos começar do começo? Quando é que tu percebeu que tu precisava de ajuda? Porque eu comecei a furar algumas coisas. E aí, por quê? Marcava agenda, lia agenda, confiava na cabeça, esquecia, me perdia, o tempo passava. Começou assim. Aí depois, tinha momentos que eu precisava fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu entendia que uma coisa não era tão importante quanto a outra. Eu podia ter alguém fazendo por mim, mas esse alguém não era alguma coisa, assim, essencialmente ligada ao processo técnico do dia a dia da empresa. Não precisaria de um especialista para resolver. Quer ver eu dar um exemplo?
a gente tem aqui o nosso planejamento. Eu sou o CEO é chefe da execução, certo? Então a gente tem um plano. A gente tem um plano para 2024 e a gente tem diversas atividades que estão acontecendo aí e a gente controla isso num sistema. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas é o Prush for Me, certo? De vez em quando você não recebe uns e-mails meu falando, Roberto, faltam uns dias. Eu falo, olha o Rogério aqui na Prush. É o Rogério que tá na Prush. Exatamente. Que é a Malu. O que é mais importante, Roberto, ó, vou confidenciar coisas aqui, mas é para vocês entenderem o projeto como um todo, do que é uma assistência de fato. O que é mais importante, Roberto? Preencher o documento ou fazer aquilo que está no documento acontecer de fato quando a gente pensa, por exemplo, num processo de feedback. O que é mais importante? Eu ficar anotando cada linha do feedback ou fazer o feedback honesto com você, aproveitar cada segundo do feedback ali, não me deixar perder a atenção por você? Fazer o feedback é o mais importante. É o mais importante. Mas o documento também é muito importante, gente. E eu sofro também com isso. É muito importante. Não pode deixar de ser, porque quando a gente tem um problema, eu pego aquilo que está escrito e mostro para a pessoa. Foi tal dia, exatamente. Foi dessa forma, aconteceu isso e tal. Mas não precisa ser eu que escreve. E aí, olha que legal, o que eu tenho na minha rotina? Pode passar essa conversa. Eu dedico full time. Você nunca me viu com o papelzinho do feedback fazendo feedback com você. Às vezes você não percebe que a gente tá fazendo one-on-one. Mas eu não esqueço de nada. Secretária parte do princípio que você tem o ato de confiança dela. Ela tem acesso aos documentos, às coisas e tal. As informações confidenciais, conversas privadas. Né? Exatamente. Aí eu vou chegar lá. Como que eu faço, Roberto? Como que é a minha rotina? Ela prepara a minha agenda. Ela me lembra que tá na hora. Ela avisa a pessoa se eu tenho um atraso, se recebeu um contato dela. Se eu fosse parar, ligar pra você, ligar pra mais não sei quem, pra avisar tudo o que eu tinha que fazer, só mandei uma mensagem. Malu, deu problema, demorei muito nas gravações, eu preciso que você avise o pessoal que eu vou me atrasar 15 minutos. Na real, ela avisou todas as agendas do dia que eu vou estar atrasado por 15 minutos, provavelmente. Porque se a gente não acertar essa diferença aqui na gravação do podcast e tal, ela já tá prevendo pros próximos. Ninguém tá me esperando já no horário. Quer dizer, eu não vou estar atrasado com ninguém. Essa que é a verdade. Hoje tu chegou, pediu desculpa, eu falei, não, mas eu tava sabendo. Você tava sabendo, mas ela organizou todo esse processo. Olha, é importante, não é agenda, ela organizou todo o processo. É verdade. Certo? Então, eu termino de fazer o feedback, eu acabei de fazer, eu não esqueci nada. Basta eu gravar uma mensagem, ela faz uma burocracia pra mim, que é importante. Eu tenho uma pessoa de confiança que faz uma burocracia que é importante pra mim. Mas entre a burocracia e fazer com você, é mais importante eu me dedicar a estar com você do que a burocracia. Mas a burocracia é importante. Quer ver outra coisa? Tô negociando com os caras do banco, fazendo funding. Funding é levantar financiamento, levantar dinheiro para a empresa fazer os projetos, não importa o quê. O que é importante? Eu negociar com o banco, conversar com o gerente, conhecer o banco conhecer a empresa, fazer todo esse processo de relacionamento, ou eu ficar tirando cópia de documento para mandar? As duas coisas são importantes, mas o que vai fazer a diferença é o relacionamento. Eu me relaciono com o gerente o tempo todo do banco, ou o diretor do banco, quer que seja, nesse processo de captação, e a Malu resolve toda a parte burocrática dos documentos para mim. Eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Porque ela já tá tão habituada, ela já sabe. E duas coisas que são importantíssimas. Aí dá pra falar que a secretária é mais do que importante. Ela é mais do que importante. É necessária, né? É necessário. É que, na verdade, esse processo é necessário, né? Exatamente. Eu não faria as duas coisas. Então, eu ia ter que me relacionar com o gerente. Depois de me relacionar com o gerente, aí eu ia ter que sentar, entender toda essa burocracia, preparar essa burocracia pra mandar pro banco e tal. Enquanto eu tô falando com o gerente, eu já mando mensagem e falo, hoje eu vou receber a visita de tal banco. A ideia aqui é conseguir tal coisa. Em geral, ela já até sabe o que os bancos pedem. Ela já prepara o dossiê. Sim, ela já chega pra ti pronto, né? Exatamente. Então, até a velocidade que você faz as coisas totalmente diferente. Eu ia te falar, a velocidade, tu ganha muita velocidade. Nossa senhora, até às vezes as pessoas ficam falando, nossa, mas eu acabei de pedir, você já tinha tudo? Sim, primeiro porque eu tenho rotina. Eu tenho mania de melhorar a rotina. Bom, processo de funding. Hora ou outra você tá fazendo um processo aí de captação de grana para alguma coisa. Você já sabe o que os bancos pedem. Manter atualizado, manter o processo atualizado faz parte da rotina. Quem faz essa rotina para mim?
A Maluzinha. Então, a gente já tem tudo isso atualizado. E, em geral, quando pede alguma coisa a mais, é alguma coisa que sempre a gente tem à mão. É uma atualização do compromisso de endereço, é uma atualização com a contabilidade e tal. A gente tá com isso sempre tudo pronto. Então, todas essas questões burocráticas aí, é a minha parceria no meu time. Né? O time da diretoria inclui a Malu. Exatamente. E a Malu me ajuda com isso. E funciona no rotina. Inverso também, né, Rô? Também. Porque quantas vezes a gente quer chegar em ti e a rotina do Rogério, gente, é reunião, ele tá sempre atendendo alguém, resolvendo alguma coisa. Às vezes a gente não consegue chegar em ti no momento que a gente precisa, mas a Malu a gente consegue acessar. Exatamente. E falar pra ela, Malu, eu preciso de um momento pra falar com o Rogério sobre o assunto tal. E treinada do jeito que ela foi, ela sabe, inclusive, em que prioridade estará esse assunto e ela vai dar prioridade, às vezes, melhor do que eu, porque tá na rotina dela. Exatamente. Então, ela vai lidar com isso com a cabeça mais livre também, né? Exatamente. É fundamental. E legal isso que tu falou, porque isso que tu falou do áudio, por exemplo, existem ferramentas que podem ser a tua secretária, enquanto tu ainda não está no momento de ter uma secretária. É isso aí. Então, como tu falou, é muito importante tu dar um feedback e dar atenção para a pessoa, dar o feedback. Anota, enfim, se tu precisar alguma coisa, mas depois manda um áudio para ti mesmo. Enfim, é importante fazer o processo. Existem 1000 formas de organizar uma agenda, assim como existem 1000 agendas, né? Exatamente. Rô, a gente tá chegando ao final desse episódio, mas eu queria te fazer mais uma última pergunta. Tu falou muito sobre o teu processo, né? Como é que tu começou a ser uma pessoa organizada. Mas eu queria, e pelo que tu trouxe, tu aprendeu desde jovem, né? Mas não é uma coisa que todo mundo tem essa habilidade, aprender isso desde jovem. Mas tem algum hábito que tu criou depois, mesmo sendo uma pessoa organizada desde sempre? Algum hábito, alguma lição que tu aprendeu? Que tu pode compartilhar com a gente, assim, algo que te ajudou a organizar melhor o teu tempo, né? Ou aquele momento de insight que sim, que tu pensa, nossa, eu estou mais produtivo mesmo por causa disso. Então, eu não dá pra não falar do que é rotina, né? Eu li Hábitos Atômicos. A gente fez um material sobre isso, né, Ali? E tem coisas ali que só clarearam a cabeça. Sabe quando você faz um negócio, depois você lê no livro e fala, caramba, então era isso? Então, Hábitos Atômicos foi tipo isso. Com a minha mãe não tem conversa. A gente vai ter que trazer a mãe do Rogério no dia do podcast. Aqui. Não tem conversa. 10 horas não é 9h59 e não é 10h01. 10 horas é 10 horas. Minha mãe, se ela fala, você vai vir pra cá pra visitar a mãe? Vou. Que dia você vem? Sábado. Você vem pra almoçar? Vou. O almoço tá preparado na sexta-noite. Por incrível que pareça. Com a minha mãe sempre foi assim. Então, o hábito de fazer as coisas e de cumprir com o que você fala. Se é 10 horas, é 10 horas. Se é dia tal, é dia tal. Então, isso vem das lições de casa. E eu aprendi também que para criar um hábito, basta você fazer a rotina. Eu também aprendi que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. E quando a gente precisa fazer, você faz porque tem que ser feito. Produção, coloca aqui, ó, essa frase, por favor. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Parece um clichê isso. Que seja um clichê, mas é a mais pura verdade. É um clichê que funciona. Adulto faz o que precisa. Funciona. Então é o seguinte, eu não gosto de ir à academia. Mas se eu não fizer exercícios, eu não vou aguentar a rotina, eu vou ficar doente, talvez a minha longevidade seja diminuída. Então, é o seguinte, meu amigo, põe o relógio para despertar, levanta cedo e vai fazer a sua rotina de exercícios, porque daqui a pouco vira um hábito, aí acorda automático. Você vai e só vai e faz. Ah, mas como você faz pra acordar cedo? Eu sei lá como faz, põe o relógio pra despertar e levanta da cama e acabou. Processo, né? Aí, põe um mais longe da cama. Em geral, eu acho que, as pessoas não procuram um jeito de fazer. Elas querem entender por que dá errado, pra ver se um dia dá errado tem uma desculpa. Não tem desculpa pra dar errado. Vai ter que levantar cedo, levanta cedo. Liga o relógio, desperta e levanta cedo. Porque, a gente é adulto, cara. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não funcionou do lado da cama? Coloca mais longe da tua cama. Coloca mais longe, levanta e faz. Sei lá, tem que criar a rotina que te facilita. No Hábitos Atômicos fala muito daquele lance, vamos facilitar a rotina, ficar perto das pessoas certas e tudo. Tudo isso ajuda. Mas em primeiro lugar, 50% do caminho tá em você. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E ponto. Pode arrumar um monte de desculpa em volta disso e vai ser tudo desculpa. Aquele clichê outro, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Né? E arranjar desculpa a gente é perfeito. Então,
foge de dar desculpa e faz o que tem que ser feito, porque a gente é adulto, a gente faz o que tem que ser feito. Nós somos empresários responsáveis pela vida de um monte de gente. Um monte de gente. Eu aqui, estando no EAG, me sinto responsável pelos meus e pelos dos que eu influencio. Então, não dá pra ficar com desculpa. Tem que fazer o trabalho, tem que fazer bem feito. Também, né? Tem um monte de coisa que eu faço que eu amo. Mas tem as coisas que eu não amo tanto assim. Um dia eu fiz uma matéria, a Dai ficou impressionada. Eu falei, Dai, você sabia que eu não gosto de ler? Ela falou, como assim? Tem um monte de livro. Mas eu não gosto muito de ler. Não gosto muito, né? Eu também falar não gosto nada também seria uma mentira. Eu não gosto muito mesmo. Ficar parado, quietinho, horas ali, não é a minha cara, você sabe disso. Mas eu não conheço outra forma de se preparar e estudar profundo que não seja na leitura. Cara, eu tenho uma empresa de treinamento. Como que eu não vou estudar profundamente os temas? Então, eu tenho que ler. Então é isso. É o hábito de ler. Eu leio um pouco todo dia. Se vai ser audiobook, se vai ser no Cara, digital, não precisa arrumar nenhuma desculpa. Tem que ler e pronto. Exatamente. Tem que estudar livros. É isso que a gente faz. Então, eu faço. É isso. Aí eu tenho coleção de livros, leio um monte e tal. Minha esposa é apaixonada por ler, dá um incentivo. Então tem as coisas em volta que ajudam. Mas assim, tem que ler. Se minha esposa não fosse apaixonada, eu ia ler do mesmo jeito. Então, esse é o ponto. Sim. Perfeito, Rô. Muito obrigada por esse episódio. Imagina. Amei falar da tua agenda. É nóis. Amei entender um pouco mais desse processo. Aprendi um monte de coisa. E, gente, a gente tá chegando ao fim de mais um Conversa de CEO. Se você gostou desse episódio, lembra de avaliar a gente no Spotify. E se inscrever no nosso canal do YouTube, comentar aqui embaixo se gostou de alguma coisa, se tiver algo para trazer também pra gente, a gente gosta de ler os comentários, né, Rogério? É isso aí. Deixe seu feedback e semana que vem tem mais. Valeu!